Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos entrar na parte número 8 do livro de Urântia, já estamos quase entrando na reta final. Essa parte fala sobre Jesus, vai ser bem interessante. Mas antes de eu contar as coisas aqui nesse vídeo, vamos rodar a vinheta. Então vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, como sempre, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança. A coisa não tá fácil, a psicosfera tá densa, é guerra aqui, é guerra ali, mas não vamos perder a nossa esperança. Vamos continuar, gente, orando com muita fé no nosso Cristo amado, porque se tem alguém que está no controle de tudo, esse alguém é Ele, né? Então vamos continuar orando pela paz no mundo, vamos orar também pela suavização na operação de despertamento físico, vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, vamos orar pelos nossos irmãos do Piauí, vamos orar pelos nossos irmãos mineiros lá de Juiz de Fora e Ubá, para que eles se recuperem bem rápido de toda essa tristeza que foi agora, toda essa aguaceira que caiu por lá. E vamos também pedir, gente, pela anulação do plano perverso das trevas de transformar o planeta Terra num caos total. Tá? E para isso nós temos a ajuda maravilhosa do nosso Cristo amado, que é o diretor planetário e que não vai permitir que isso aconteça, tá bom? Então vamos entrar no assunto, gente, de hoje, que vamos falar mais um pouquinho sobre o livro de Urântia. Estamos falando agora sobre Jesus, é um capítulo assim interessantíssimo do livro de Urântia, que está rendendo vários vídeos, apesar que nós estamos já na reta final, né? E nós estamos, então, o que nós vamos abordar hoje? Nós vamos falar sobre a questão dos milagres, a ressurreição de Jesus, a decomposição do seu corpo físico, o santo sudário, a dor da crucificação e a descida à casa dos mortos. Tá? Então são assuntos bem interessantes e eu acho que vocês vão gostar, né? Como sempre, o nosso estimado e querido capitão veio, porque é ele que está conduzindo a explanação dessa série, né? Todas as milhares de dúvidas que eu apresentei para ele, né? E ele chegou, né? E falou, chegou, se apresentou e tal, falou, e aí, como é que é? Pronta para a gente terminar logo esse livro aí, esse árduo trabalho de decifrar o enigmático livro de Urântia, né? E ele falou assim, aqui é o capitão e diga-se de passagem, continuo com o bastão na mão, que é uma brincadeira que começou lá no primeiro vídeo, né? E aí eu pensei assim, né? Eu falei assim, enquanto ele não me der com o bastão na cabeça, vai estar de bom tamanho, né? Porque a gente brinca bastante, né? E aí ele riu e falou assim, é só você ficar obediente à luz que o bastão não vai funcionar sobre você. Então vamos ficar no caminho reto, né, gente? Vamos seguir em frente, obediente à luz. Senão, já viu, o capitão veio com esse bastão aí, vai ser um negócio feio pro meu lado. Mas vamos lá, vamos começar. Então, eu imediatamente comecei com as perguntas que eu tinha a esse respeito. O livro de Urântia interpreta os milagres como sendo uma amplificação das leis naturais superiores. E aí eu perguntei ao capitão, isso procede, capitão?
E ele respondeu: sim, procede. Os milagres, na verdade, são manipulações de energias desconhecidas para vocês e que por um bom tempo assim permanecerão. E que não deixam de ser maravilhosas por isso, tá? Porque são manipulações de energia conduzidas por seres muito, muito elevados que são capazes de manipulá-las, tá? E aí falei, ok, beleza, né? Isso aí o nosso estimado Allan Kardec também fala no Livro dos Espíritos, né? Que os milagres, na verdade, eles não são assim do jeito que a gente imagina. Tudo tem uma explicação física, mas são manipulações energéticas que a nossa condição evolutiva não permite sequer que a gente compreenda como que isso acontece, em muitos casos. E que à medida que a gente for evoluindo, a gente vai começando a compreender como é que isso funciona, né? Muito interessante. E agora vamos falar de um assunto muito interessante, que é a ressurreição do nosso Cristo amado. Então lá vai a pergunta. Segundo o livro de Urântia, a ressurreição não foi física, e sim moroncial. É o tipo de corpo que teremos na vida pós-física. Isso procede porque o livro de Urântia fala assim, não, Jesus não ressuscitou aqui para nós. Na verdade, ele ressuscitou no mundo moroncial. O mundo moroncial, já expliquei para vocês lá nos primeiros vídeos, que é um mundo espiritual, um mundo que nós encontramos quando nós desencarnamos. Então eu perguntei ao capitão se isso procedia, e ele falou assim, esse conceito não está totalmente correto não. Na verdade, Jesus materializou-se com seu enorme poder, tá? Nem todos os desencarnados conseguem materializar-se. Na verdade, bem poucos, porque Jesus, ele não precisava lançar mão de fluidos físicos. Ele apenas manipulava a energia do seu próprio perispírito, adensando-a até atingir a materialidade, tá? Então, quem já seguiu as obras espíritas, já viu fotos de materializações de espíritos, tem, né? Várias. O próprio Chico, por um pequeno período curtinho, ele atuou nesse segmento, e as fotos que a gente vê são impressionantes, porque você vê um médium ali completamente adormecido, enfim, em transe, saindo dele os fluidos vitais, que fica meio branco, fica parecendo e aqueles fluidos que saem dele formam o espírito materializado. Então, são fotos bem assim, impactantes, né? Impressionantes, né? Se eu conseguir arrumar alguma foto dessas, eu até vou colocar no site. Não sei se eu vou conseguir. Talvez eu até consiga, mas não tenho autorização para publicar, não sei. Mas se eu conseguir, eu vou tentar colocar no site, né? E Jesus não precisava de nada disso. Jesus não precisava desses fluidos materiais para se materializar. Ele simplesmente trabalhava o perispírito dele e pronto. Por conta da enorme, imensa elevação dele, né? Como ser que ele é, né? Um Cristo, né? Imaginem só, né? E o capitão continuou explicando, ele falou assim, olha, no que o livro de Urântia está correto, é que Jesus não utilizou mais o seu corpo carnal, que foi muito maltratado em todo o processo de crucificação, tá? Então, essa história que às vezes a Igreja Católica, os próprios protestantes, evangélicos acreditam que Jesus voltou ao corpo de carne dele, não. O corpo de carne, coitadinho, foi tão maltratado que não tinha condição. Então, quem veio foi
Jesus materializado. Ele se materializou. Mas o corpo dele, vou contar para vocês daqui a pouquinho, no próximo segmento. E se você estiver gostando do conteúdo aqui, desse episódio, já sabe, dá o seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com quem não conhece o nosso trabalho e gosta desses assuntos, tá? E se você não é inscrito ainda, por favor, nos dê a honra da sua inscrição. O livro de Urântia diz que o corpo de Jesus foi transformado em substâncias elementares, desintegrado, né? Isso procede? E aí o capitão confirmou, falou, sim, isso procede. Jesus, profundamente agradecido a seu vaso físico, desintegrou ele mesmo, em respeito após todo o sofrimento que passou, para que não houvesse qualquer tipo de conspurcação, ataque ou profanação, tá? E aí ele falou assim, e antes que você me pergunte, porque eu já estava com a pergunta aqui, ó, já na ponta da língua, e ele falou assim, antes que você me pergunte, eu já vou te dizendo que o Santo Sudário é realmente uma prova viva deixada pelo Cristo para gerações futuras. Olha, gente, que informação bacana, hein? E ele falou assim, não deve ser o Santo Sudário objeto de culto ou adoração. Isso não está certo. Mas apenas uma prova da sofisticação do processo de desintegração atômica a que o vaso físico de Jesus foi submetido, né? E aí ele deu detalhe, ele falou assim, a impressão, que eu não sei se vocês sabem, mas no Santo Sudário foi encontrado em análise a impressão da efígie de moedas que existiam à época em que ele foi crucificado. E a pergunta é, como é que essas efígies da moeda, que inclusive tinha a carinha do César lá, como que aquilo ficou impregnado, marcado no Santo Sudário? Porque não é assim, não foi marcado com fluidos, aquilo não tinha como ser. Porque essas moedas, segundo o costume da época, elas eram colocadas sobre os olhos da pessoa falecida, justamente para não abrir o olho, não ficar chato. Então eles punham 2 moedas para pesar, para que as pálpebras ficassem fechadinhas, né? Então o capitão fez alusão, né? Ele falou assim, olha, a impressão da efígie das moedas que estavam sobre os olhos, né, no tecido do sudário, nos contam como foi um processo sutil e efetivo, tá, de desintegração atômica, que foi conduzido à perfeição, onde somente o corpo foi desintegrado, sem afetar o tecido que o envolvia, tá? Então é como se tivesse sido, gente, uma mini explosãozinha atômica ali que desintegrou o corpo do Cristo, mas uma coisa tão bem feita, tão maravilhosa, tão elegante, né? Porque Cristo é de uma elegância, gente, tudo que ele faz os procedimentos dele são assim, gente, de uma elegância total, né? Então ele simplesmente desintegrou o vaso físico que o havia servido tão bem na sua missão, sem causar danos ao tecido que o envolvia, deixando, no entanto, algumas pequenas provas para que nós pudéssemos, então, mais para frente, né, com o desenvolvimento da nossa tecnologia, comprovar o que é que tinha havido com o corpo físico dele. Eu achei, gente, sensacional. Não sei vocês, mas eu amei saber disso, né? E aí o capitão falou assim, no futuro, a humanidade vai fazer uma análise idônea sobre o Santo Sudário,
comprovando que houve, com o apoio da ciência, que também irá se desenvolvendo, tá? E essa descoberta ainda terá o respaldo da leitura do registro acástico planetário, porque isso já contei para vocês, mais para frente, no futuro, nós vamos conseguir inventar equipamentos, vamos receber essa tecnologia, que vai nos possibilitar acessar o registro acástico planetário, comprovando, nossa, tudo que já aconteceu no planeta Terra, né? Gente, vai ser um negócio assim maravilhoso, maravilhoso, sensacional. Segundo o livro de Urântia, após 40 dias, Jesus sobe para o mundo moroncial número 1. Nossa, gente, agora já tem número. Você vê, o livro de Urântia, ele é assim, tá? Ele não vai te explicando tudo de cara, ele vai jogando umas informações que você fala, mas como assim? Então, segundo o que eles estão falando aqui, existe um mundo moroncial número 1. E que depois Jesus ascenderia ao Pai Universal e completaria a sua soberania total sobre o universo de Nebadon, retornando como soberano do universo. Aí eu perguntei para o capitão, né? Falei, capitão, isso procede? E ele falou assim, vocês já sabem que não. Jesus não precisava provar sua elevação, já que pertencia à classe crística. Essa teoria do livro de Urântia não procede. Então, né? E aí eu já parti para outra pergunta. O livro de Urântia afirma que Jesus sofreu toda a dor da crucificação e que ele não teria descido ao umbral ou mansão dos mortos, porque não era a missão dele. Isso procede? E aí o capitão respondeu. Falou assim, olha, isso procede em parte. Vocês já sabem que o corpo físico de Jesus sofreu todo o martírio que lhe foi imposto, até a sua total exaustão e consequente desencarne, né? Agora, Jesus, com a sua mente incomparável, ele conseguia facilmente desligar-se da dor e ele percorria outras paragens com seu dom da ubiquidade, né? Essa informação, gente, está lá naquela série Revelações sobre Jesus e Javé, tá? Aonde é contado essa questão que Jesus conseguia se abstrair, tá? Daquela dor que o corpo estava sentindo, devido à sua grande elevação moral, e ele saía fazendo outras coisas, tá? Que precisavam ser feitas, tá? Isso aí já tá lá. Então aqui é uma confirmação do que já foi dito lá. Quem segue a série já viu essa sequência das revelações de Jesus e Javé, já sabe disso. O que não corresponde à verdade é sobre a questão da descida de Jesus aos umbrais do planeta, porque sim, ele efetivamente desceu aos umbrais do planeta, aonde ele amorosamente efetuou uma grandiosa limpeza energética com a transmutação de energias de baixíssima vibração em energias positivas, preservando assim o nosso planeta de uma somatização precoce em forma de grandes cataclismos planetários. E, como sempre, o nosso Cristo é amor total, devotamento total, e muito temos que respeitá-lo e amá-lo por isso. Ele é um ser absolutamente sensacional, esplêndido e está muito mais próximo de nós
do que nós imaginamos. Porque vocês sabem, gente, tá inclusive no texto bíblico, que Jesus disse assim: se 2 de vocês falarem o meu nome, eu estarei entre vós. Então, gente, é uma coisa muito séria, a gente tem que levar isso muito em consideração, porque quando a gente está falando de Jesus, ele está no meio de nós. Então, agora que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês todos, minha audiência querida, meus ouvintes amados, e nós estamos falando de Jesus, ele está entre nós, nos abençoando, nos ajudando e nos protegendo. Olha, fiquei até arrepiada aqui agora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Então um grande abraço e até mais!